Olá, pessoal! Estamos começando o YouScience, um quadro aqui do Instituto Principia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber um pouquinho mais sobre a carreira deles, a pesquisa deles e, o mais importante, como você pode ser um pesquisador na área. Hoje a gente está aqui com o Vitor Sasek e a gente vai falar sobre um assunto muito legal de geodinâmica. Vitor, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui conversar com a gente. E antes da gente começar o assunto, eu queria apresentar para vocês o Instituto Principia, que é responsável não só por essa iniciativa, como outras. Então, eu vou passar um videozinho institucional rapidinho para vocês ficarem por dentro do que a gente faz por aqui. O Instituto Principia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o YouScience, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bom, como vocês puderam ver, tem muita coisa legal. Eu convido vocês a acessarem o nosso site, que é institutoprincipia.org, e também a nos acompanhar nas redes sociais, @Instituto Principia, que aí vocês ficam por dentro de toda a nossa programação. Mas agora vamos para o que interessa. Vitor, mais uma vez, obrigada por estar aqui. O nosso convidado, ele é formado em Geofísica pela Universidade de São Paulo e fez doutorado direto em Geofísica na mesma instituição, com estágio sanduíche na Universidade Joseph Fourier, em Grenoble, França. Realizou 2 pós-doutorados, o primeiro na USP e o segundo na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Atualmente, ele é professor associado no Departamento de Geofísica. Vitor, seja muito bem-vindo. Eu falei um pouquinho sobre a sua formação, mas eu queria que você falasse melhor para a gente como é que foi essa sua trajetória acadêmica. Então, primeiramente, muito obrigado, viu, Cecília, por essa oportunidade. Agradeço o convite e falar um pouquinho mais sobre a nossa pesquisa que a gente desenvolve lá no grupo de Geodinâmica Computacional. Eu antes, no ensino médio, eu sempre gostei muito de física, matemática. Meu sonho era fazer astronomia. Olha só. Lá no ensino médio, mas ainda não existia o curso de graduação em astronomia aqui na USP, e eu acabei tentando escolher outra linha outra carreira para estudar. E pensei em física, e através de uma professora de geografia, eu acabei conhecendo geofísica e me apaixonei. E aí entrei na graduação em 2003, concluí a graduação em 2007. Em seguida, durante a graduação, na verdade, eu conheci o tema de geodinâmica. Aí eu posso explicar um pouquinho sobre o que é a geodinâmica. Por favor. É uma combinação da física com a geologia. Então, tentarmos entender como que é a física do interior da Terra, como que a Terra funciona internamente, como ela evoluiu no tempo geológico, e usamos o conhecimento físico e ferramentas matemáticas para tentar entender o interior do planeta. E eu me apaixonei por essa área, segui no doutorado, estudando geodinâmica, e em 2013 eu entrei como docente no departamento de geofísica, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Então, atualmente, continuo como docente lá na USP. Que legal. Mais de 10 anos, né? Sim, 13? É quase 13. Quase 13. Muito legal. E eu tive uma disciplina, eu sou formada em física, né? Eu tive uma disciplina de Ciências da Terra, que foi justamente tentar trazer essa perspectiva de geofísica, geodinâmica, e eu achei muito, muito legal. Quando eu estava no ensino médio, eu não gostava de geografia, não, mas eu gostei de geofísica. Ah, que bacana.
E quais são, assim, os principais temas que você tem pesquisado hoje, Vitor? Primeiramente, achei muito interessante, então, saber que você é física. Eu lembro que, durante os primeiros anos de geofísica, eu cheguei a ver uns livros do Richard Feynman, The Lecture, the Feynman... as lições, as né? lições do Feynman. Então, the Feynman Lectures on Physics. E num dos primeiros capítulos do livro, ele destaca as fronteiras da física com outras áreas da ciência. Isso em 1960 e pouco. E aí ele começa falando da interface da física com a biologia, da interface da física com a psicologia, e tinha uma que era sobre geologia. Eu achei muito legal que era ainda nos primórdios do conhecimento da tectônica de placas. Na época ainda nem se sabia que a Terra, que os continentes poderiam se mover no tempo geológico, horizontalmente. Ainda não existia o conhecimento físico dos mecanismos por trás do movimento das placas, que ouvimos no ensino médio como placas tectônicas. Somente na década de 60 e 70 que a teoria da tectônica de placas se consolidou. Nossa, muito recente. Muito recente. Então, a geodinâmica é uma ciência muito recente. Caramba! Então, a teoria da tectônica de placas completou 50 anos, eu acho que em 2019. Teve até uma comemoração, alguns eventos comemorativos, juntando todos os geofísicos e geodinamicistas que contribuíram para a teoria. Então, a contribuição dos físicos foi fundamental para a gente entender como que as placas se movem no tempo geológico. Né? Sim, uma coisa que assim, minhas aulas de ciências da Terra foram muito interessantes, mas teve uma informação que me marcou bastante, que eu achei muito legal, que é justamente quando a gente estuda tsunamis, né, por exemplo, tem essa questão de que o mar volta, regride bastante, depois avança bastante, e aí minha professora pelo menos falou que era justamente essa regressão seriam as interferências destrutivas da onda, né? E aí eu falei, tipo assim, nossa, isso é muito legal, porque conseguiu visualizar, né? A gente sabe que interferência de ondas, esse fenômeno acontece. Andando na Paulista, quando o seu Bluetooth falha, é uma interferência destrutiva, mas ali você consegue ver, eu achei isso muito legal. Fantástico, né? Nós vemos ondas em diferentes fenômenos físicos, incluindo também na propagação de ondas relacionadas aos tsunamis, né? Então, parte da liberação da energia de algum grande terremoto transferido para a água, e a forma como ela se propaga e até a previsão da amplitude das ondas depende de estudos geodinâmicos. Então, modelos computacionais que tentam simular a propagação dessas ondas em mar aberto e próximo às costas, e são modelos bem sofisticados que tentam, então, prever a amplitude com antecedência, né? Para saber o impacto. Exato. Muito legal. Mas vamos começar já a falar dessas pesquisas, porque eu vi que tem coisa muito interessante. Ótimo. Tive um spoilerzinho antes de vocês. O que você tem principais temas de pesquisa hoje que você está trabalhando? Perfeito. Então, eu trabalho com a geodinâmica computacional, que seria, então, tentar simular dentro do computador processos geodinâmicos. Então, o movimento das placas litosféricas, que ouvimos no ensino médio como placas tectônicas, então, como que essas placas se movem? E quando elas se movem, como que a crosta e o manto pode ser deformado nesse processo? Então, por exemplo, a separação entre o Brasil e a África, há mais de 130 milhões de anos atrás, como foi esse processo? Ou a interação da placa da América do Sul com a placa de Nazca, lá no Pacífico, uma placa oceânica. Então, entender como que essas placas interagem do ponto de vista físico é um dos objetivos da minha linha de pesquisa. Uma outra linha de pesquisa que eu desenvolvo, também em geodinâmica computacional, é entender a interação entre o interior da Terra e os processos na superfície, como erosão e sedimentação. Então, como os processos que nós vemos na superfície do planeta, então, a formação de uma bacia hidrográfica, a erosão dos continentes, a deposição dos sedimentos erodidos no mar, como esses processos superficiais interagem com a dinâmica interna do nosso planeta. Então, são essas duas grandes frentes de pesquisa que eu desenvolvo. Ainda existe uma interação entre esses processos? Sim. E muitas vezes a interconexão entre esses dois processos
nós conseguimos quantificar e eles interagem no tempo geológico. Então, podemos observar, por exemplo, depois de 130 milhões de separação entre a América do Sul e a África, nós vemos como o oceano que foi aberto entre eles, o Oceano Atlântico, foi afetado por diferentes processos superficiais, como a erosão do continente, a erosão da Serra do Mar e do interior do continente, forneceram sedimentos e formaram as bacias sedimentares que hoje, por exemplo, exploramos para hidrocarbonetos, então petróleo, gás natural. Então, tudo está interligado, né? Entender como a superfície evolui e a erosão do continente depende do clima ao longo do tempo geológico e como isso interage com a dinâmica interna do nosso planeta a quilômetros de profundidade. Muitos eventos que a gente conhece dos mais famosos, né, tipo separação dos continentes, as cordilheiras, surgiram há muitos e muitos anos atrás, né? Mas a Terra está em constante movimento, né? Sim. Ela não parou, não morreu. Exato. Então, hoje mesmo, a gente consegue medir o movimento das placas, né? Na velocidade do crescimento da nossa unha, basicamente. Então, a América do Sul se distancia a poucos centímetros por ano em relação à África. Então, esse movimento a gente consegue medir em tempo real. Então, não é algo que aconteceu no passado, estamos apenas vendo os reflexos desse movimento. Não, a Terra é um planeta ativo e as placas se movimentam continuamente ainda hoje. E a gente continua se afastando. Exato. Cada vez mais longe de ir para lá. Exato. Sempre um pouquinho mais distante, alguns centímetros por ano. Tem algum fenômeno que chama mais a atenção de vocês que estão trabalhando com essa geodinâmica de surgimento, ou de alguma coisa que está mais no radar de vocês, ou as escalas estão mais, digamos, estáveis nesses centímetros, umas coisas mais brandas, assim? De fato, geodinâmica é muito ampla. Temos diversos processos, por exemplo, processos magmáticos, como vulcões, nós conseguimos ver na escala humana os impactos na superfície. Então, conseguimos ver processos geológicos que somente no registro geológico a gente consegue ver taxas perceptíveis e outros fenômenos como grandes terremotos e vulcões que têm um impacto direto na escala de vida humana. Na minha linha de pesquisa, eu tenho explorado essencialmente processos na escala da crosta e do manto e como que a interação entre placas vizinhas. Então, com o objetivo de como as margens se formaram e evoluíram ao longo do tempo geológico. Então, na minha linha de pesquisa, no meu grupo de pesquisa, temos estudado, por exemplo, como a bacia, a margem sudeste do Brasil se formou e como ela evolui desde então com o aporte sedimentar do interior do continente. Essa é uma das linhas de pesquisa. Muito legal. A gente vai falar um pouco melhor e mais detalhes sobre esse seu trabalho. Você pode explicar para a gente o que significa estudar a paisagem em escala geológica, né? Tipos de dados ou evidências que são usados para construir essa história geológica de uma paisagem? Para ilustrar um pouco o que eu desenvolvo na área de geodinâmica computacional, eu trouxe alguns vídeos que são resultados das simulações computacionais que fizemos. Só para dar uma ideia do que é geodinâmica computacional. Então, eu vou pedir, por favor, para passarmos os slides. Nós desenvolvemos um código chamado Mantle Dynamic Simulator Code, ou Mandioc, que é um nome bem brasileiro para o nosso simulador numérico. Foi publicado há alguns anos atrás, e para ilustrar como ele funciona, eu trouxe um vídeo, por favor. Aqui eu mostro como se eu tivesse cortado o planeta Terra, os primeiros 250 quilômetros, e essas camadas laranjas e rosinhas representam a crosta, que tem uns 35 quilômetros de espessura. E abaixo dela nós temos o manto. E temos duas partes do manto, uma que nós chamamos de manto litosférico, que é uma parte rígida no tempo geológico, e o manto astenosférico, que em grego significa asteno, é mole, então como se fosse uma camada mole do manto, mas no tempo geológico, que ela flui no tempo geológico. E aqui eu mostro uma simulação numérica que reproduz a
quebra de 2 continentes. Então, por exemplo, como se do lado esquerdo eu tivesse América do Sul e do lado direito eu tivesse a África. E quando esses blocos continentais começam a se separar, a crosta começa a se deformar, eu observo falhas, o manto começa a fluir e eu formo, então, 2 margens. Então, como se eu tivesse a margem aqui do Brasil, por exemplo, na Bacia de Santos, aqui em São Paulo, e do outro lado nós temos a África. Então, é uma simulação numérica que tem muita matemática e física por trás. Por favor. Que eu estou pensando, recentemente, tem uma parte da África que parece que num futuro não tão breve assim, vai se desprender, né? Que eu não lembro qual é a região. Eu estou imaginando, talvez seja porque está começando a ter fissuras muito grandes, então, é o mesmo fenômeno. Nós temos um processo de rifteamento, que é como se estivesse tentando quebrar a África ao meio, e tem até um nome essa placa a leste, que seria Núbia. E existem diferentes processos envolvidos para o início da quebra. Se irá evoluir para um oceano, depende de diversos fatores. Mas o primeiro deles, que é importante, você começar a formar uma fissura na superfície, a gente já observa. Então, no passado, a gente deve ter, há mais de 130 milhões de anos, uma configuração semelhante quando a África e a América do Sul estavam conectadas. Então, inicialmente, observamos vales cada vez maiores, e até que em um certo momento nós temos a quebra crustal e formação do assoalho oceânico, então formação da litosfera oceânica, separando os 2 blocos continentais. Então aqui, nesse estudo, nós utilizamos o conhecimento da física dos materiais no tempo geológico. Então, é uma área da ciência que se chama reologia, como os materiais se deformam, sob um certo campo de esforços. Então, podemos observar aqui, por exemplo, a crosta, essa parte laranjinha, toda falhada, né, como se fosse algo crocante. Né? Então, a gente faz analogia com a cozinha, por exemplo. Então, quando a gente vai para a cozinha... Aquela casquinha do brownie que... Exato. Então, na cozinha, a gente observa diferentes materiais, ingredientes com reologias diferentes. Então, por exemplo, um cookie, ou uma bolacha de água e sal, ela é crocante, né? Então ela quebra, algo semelhante ao que a gente observa na crosta superior. Porém, quando vamos em profundidade, as rochas começam a ficar cada vez mais quentes, ao invés de quebrar, elas fluem. Então, como se fosse o mel, mas com uma viscosidade muito maior do que esses fluidos que vemos no dia a dia. Então, a litosfera, que é a crosta, mais essa porção do manto superior, ela se comporta como se fosse um sanduíche, com diferentes camadas, com diferentes reologias. Então, o objetivo aqui é tentar ver como essas camadas se deformam quando os blocos continentais estão se separando. Então, esse é uma das linhas de estudo que desenvolvemos com diferentes objetivos, tanto entender a formação da paisagem por conta desses fenômenos tectônicos, quanto também implicações para a formação das bacias sedimentares e previsão, por exemplo, de hidrocarbonetos. Nossa, muito interessante. Agora, uma dúvida que eu fiquei vendo o desenho é: as placas, elas estão mais ou menos em que... abaixo, acima? Eu não sei muito onde elas ficam. A placa litosférica, que a gente aprende com o nome de placa tectônica, seria a crosta, que tem, aqui onde nós estamos, algo em torno de 35, 40 quilômetros de espessura, e abaixo dela nós temos uma porção do manto com mais quase 100 quilômetros de espessura. Então, a litosfera, ela varia de lugar para lugar, mas ela tem espessuras em torno de 100 a 150 quilômetros de espessura. Então, essa é a espessura das placas litosféricas, que são essas porções mais rígidas que se deslocam horizontalmente. Abaixo dela, nós temos o manto astenosférico, que é mais dúctil no tempo geológico, que permite a mobilidade das placas. Então, essa região seria a placa litosférica, e aqui seria o manto astenosférico, que flui no tempo geológico. Muito interessante, adorei legal, a simulação. Uma outra área que você falou que você pesquisa sobre paisagens geológicas, né? Exato. Eu posso falar um pouquinho sobre essa outra linha de pesquisa, que é tentar entender como que a paisagem ela é afetada
por processos internos. Uhum. Neste mesmo trabalho, estudamos, por exemplo, como que a Serra do Mar pode ter se formado por conta da separação entre a América do Sul e a África. Eu posso mostrar um vídeo em seguida, por favor, pode passar o próximo vídeo. Esse aqui é o mesmo vídeo, vou passar só mais um. Este aqui é a mesma simulação, mas eu apresento como que o campo de deformação nas rochas, nesses tons mais amarelos, ele é acentuado. E no gráfico superior, a gente vê como que a paisagem foi afetada. Então, a gente consegue ver, naquela curva azul, seria a posição da Serra do Mar, como ela evoluiu por conta tanto dos processos tectônicos, quanto pela erosão e a retração dela no tempo geológico pode ter afetado a paisagem aqui no sudeste do Brasil. Então, esse trabalho, que foi o primeiro autor, é o meu aluno Rafael Silva, hoje pós-doc no departamento, ele tentou estudar, desse ponto de vista geodinâmico, como que a Serra do Mar pode ter se formado neste processo. Então, que interessante. E ele explorou como que esse campo de esforços, tanto integrando os processos internos quanto a erosão do continente, pode ter contribuído para formar até um par de escarpas que nós observamos, que é a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Esse foi o trabalho que ele desenvolveu. Então, aqui a gente já vê a importância do entendimento da dinâmica interna da Terra e o reflexo dessa dinâmica na superfície. Esse trabalho até foi destaque no... Pode passar, por favor, o próximo slide. Nós vemos aqui só um mapinha do sudeste do Brasil e as escarpas que nós temos, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que nós explicamos a formação dessas escarpas, integrando-se, então, o processo de separação entre os dois blocos continentais e fatores externos, como erosão e sedimentação. Nossa, que legal. Então, eles provavelmente vieram dessa separação. Isso. E aí, a forma dela foi moldada inicialmente por esse processo de separação, mas processos de erosão, sedimentação e outros esforços originados pela erosão da escarpa contribuíram para haver um novo tectonismo e formar essas escarpas onde a gente observa hoje. Esse é o modelo que desenvolvemos e testamos numericamente, usando toda a física que a gente conhece do interior da Terra para explicar a evolução dessas escarpas. Essa escarpa é o quê? É um termo técnico que significa o quê? Então, a escarpa, que nós chamamos de Serra do Mar, o termo técnico seria escarpa, porque nós temos uma feição íngreme, com a face para o oceano, e uma feição mais suave para o interior. Então, é como se fosse um precipício, né? Alguma visão assim. A gente imagina essa escarpa como essa face mais íngreme. Quando viajamos para a costa, nós vemos aquela... É terrível a costa de São Paulo. Nós vemos essa variação abrupta da topografia, enquanto que para o interior do continente é uma variação mais suave. E o curioso, engraçado, é que isso é muito característico principalmente da região de São Paulo, né? Exato. Porque a Serra do Rio, ela não é como a de São Paulo. A porção do Sudeste, indo até Rio de Janeiro, um pouquinho do Espírito Santo, nós vemos essas feições e escarpas, e quando nós vamos para o Nordeste do país, nós temos... eventualmente temos escarpas, mas com amplitude bem menores do que observamos no Sudeste. Então, tem fatores como a espessura da crosta originalmente, o processo de separação e os processos de erosão contribuíram para moldar o que nós conhecemos no Sudeste em relação ao Nordeste do país, na província Borborema. Então, processos geológicos e processos superficiais afetaram de forma diferente o Sudeste do Nordeste do país. Isso é muito legal. E aí, assim, nessa linha de integração dos processos internos da Terra com a superfície, eu estudei também a evolução da formação da Amazônia, né? Eu posso mostrar em slides posteriores. Isso já leva... Esse aqui ainda é um destaque do trabalho do Rafael, estudando as Serras do Mar. Por favor, o próximo slide. Então, no contexto agora um pouquinho mais a norte, quando vamos lá para a Amazônia, nós temos um ambiente tectônico diferente. Ao contrário aqui do sudeste do Brasil, onde tivemos a separação dos blocos continentais,
aqui na borda oeste, nós temos agora um movimento convergente de duas placas. Nós temos a placa da América do Sul e aqui nós temos a placa oceânica de Nazca, em que tivemos um movimento de subducção da placa de Nazca sobre a placa da América do Sul. E esse movimento, então, contribuiu para a formação da Cordilheira Andina, que afetou drasticamente o padrão de drenagem das bacias hidrográficas na porção oeste da América do Sul. E o clima também, né? Acho que tem a ver com passagem de vento, também, essas coisas, exatamente. Né? Então, a própria formação da Cordilheira Andina afetou a circulação de ar, a circulação atmosférica, e o padrão de chuva também foi afetado. Então, a taxa de erosão também foi significantemente afetado pela formação da cordilheira. Então, aqui eu mostro um trabalho da Carina Horn, que é uma pesquisadora holandesa, que explorou diferentes vínculos geológicos, tentando ver dados de fósseis, estratigráficos, tentando contar uma história de como foi a evolução da paisagem no tempo geológico. Então, aqui nós vemos, no intervalo de 33 a 23 milhões de anos atrás, eles previam que, inicialmente, não existia um rio Amazonas conectando os Andes com a margem equatorial. O que existia era um padrão de drenagem que escoava para o Caribe, paralelo aos Andes. E com o tempo, pode passar o próximo slide, por favor? Nós observamos que formou-se um ambiente aquático, conhecido, que foi denominado de sistema Pebas. Esse sistema ele desapareceu, próximo, e formou, então, o rio transcontinental aproximadamente 10 milhões de anos atrás. E aí, próximo slide, nós temos uma configuração muito semelhante, né, dos rios, então, drenando os sedimentos e a água proveniente dos Andes até a foz do rio Amazonas hoje. Fluvialmente é bem rica essa região. Exato. Né? Então, nós temos um aporte tanto de sedimentos quanto de água na margem equatorial tremendo. Então, possivelmente é uma das maiores bacias hidrográficas da história do planeta. Então, a Amazônia. Então, entender quais foram os processos que guiaram a formação dessa bacia hidrográfica era um desafio. E esse aqui é um modelo essencialmente conceitual, não tem nenhuma matemática por trás, nenhuma física por trás, é um modelo que foi construído a partir dos vínculos geológicos, então observando-se amostras de sedimento na foz do Amazonas, no Caribe, nas bacias interiores, foi possível construir uma história de como foi a evolução. Porém, os mecanismos formadores desse padrão de drenagem era uma incógnita, saber por que o rio Amazonas evoluiu dessa forma. Então, desde o meu pós-doc, eu continuo desenvolvendo essa linha de pesquisa, tentar simular no computador os processos geológicos que guiaram a formação da bacia hidrográfica desta forma. Então, no próximo slide, eu mostro uma simulação numérica, perdão. Então, aqui temos diferentes processos que moldaram a evolução do interior do continente. Então, imaginem que na porção direita nós temos a América do Sul, aqui nós temos a Cordilheira Andina, e aqui nós temos o Oceano Pacífico. E a placa do Pacífico, a placa de Nazca, ela está em subducção, mergulhando sobre o continente, e essa interação induziu a formação da cordilheira, temos vulcões, por exemplo, e podem passar os próximos slides, por favor? Nós temos, então, diferentes processos que atuaram. Então, temos a convecção no manto, aqui, né? Aqui embaixo, nessa porção laranja. Próximo, por favor. Nós temos a orogenia andina, que é a formação da cordilheira. Processos de isostasia e flexura, que é quando a placa ela se desloca para cima e para baixo por conta do peso das rochas. Próximo. Nós temos o clima afetando e processos superficiais de erosão e sedimentação. Então, a ideia foi criar modelos computacionais que combinassem todos esses processos e vários elementos, um conversando com o outro para ver como que eles afetariam a evolução da paisagem. Então, o primeiro modelo, próximo slide... muito de sistemas complexos, né? Que é difícil de você modular, assim, Exato, né? porque assim... Tem um fator aleatório. Exato. Então, é difícil até termos soluções simples analíticas, né? Temos que ir para modelos numéricos, que é onde a gente consegue combinar esses fatores e ver como que um afeta o outro.
Então, esse é o poder da modelagem computacional. Então, dentro da geodinâmica computacional, é possível, então, acoplar, combinar diferentes processos para avaliar qual que é o mais importante e qual que moldou a paisagem no tempo geológico. Aqui é uma simulação que eu mostro em planta, né, a porção norte da América do Sul, numa geometria ainda bem simplificada, é o que a gente em física chama de vaca esférica. Então, é um modelo bem mais simples do que é a realidade, né? Então, nós temos aqui, como se aqui fosse a porção onde os Andes está surgindo, nós temos as Guianas surgidas, aqui lá em cima é o Mar do Caribe, Mar Equatorial. Inicialmente, nós temos um padrão de drenagem que escoa paralelamente aos Andes em direção ao Mar do Caribe. Então, não temos uma conexão dos Andes com a margem equatorial, como nós vemos hoje na formação do Rio Amazonas. Mas com o surgimento dos Andes, pode, por favor, rodar o vídeo, nós vemos que com o surgimento dos Andes, formamos ambientes aquáticos aqui na porção oeste. Em seguida, esse rio, paralelo aos Andes, ele migra horizontalmente em direção a leste, até que em um certo momento há conexão e os rios provenientes dos Andes começam a escoar em direção à margem equatorial. Então, a combinação dos diferentes processos da litosfera, formação da cordilheira andina e os processos superficiais de erosão e sedimentação contribuíram para formar esse rio transcontinental, então conectando os Andes com a margem equatorial. Esse modelo foi refinado com o tempo e temos agora uma representação geográfica melhor do que neste caso. Então, o próximo slide eu vou mostrar modelos que incorporam, além de uma geometria mais refinada, aqui ainda é o mesmo cenário, mas mostrando como ocorreu a captura. Então, todos os rios que escoam para o Caribe estão em vermelho, e para a margem equatorial nós temos os rios em amarelo. E aí podemos ver que em um certo momento há uma captura de drenagem e a formação da bacia hidrográfica transcontinental, né, conectando os Andes com a margem equatorial. No próximo slide eu mostro um modelo um pouco mais refinado. Então nós temos aqui a formação nesta porção da cordilheira andina. São duas camadas, uma que seria a paisagem e a superior representaria a precipitação, a chuva. Nessa simulação incorporamos também oscilações do nível do mar. Pode rodar, por favor. Então podemos ver aqui que existem pulsos de incursões marinhas. Então, variações do nível do mar no tempo geológico criaram grandes ambientes aquáticos que eram intermitentes no interior da Amazônia. Então, existem registros fósseis mostrando organismos marinhos no interior da Amazônia há alguns milhões de anos atrás, e que desapareceram com a formação de um ambiente essencialmente fluvial. Então, conectando agora os Andes com a margem equatorial. Então, esses são alguns trabalhos que desenvolvemos no nosso grupo, tentando estudar, então, como que a dinâmica interna do nosso planeta afetou a superfície e vice-versa, como que a própria erosão mobilizou matéria de um lugar para outro, induziu esforços na litosfera que afetaram a crosta e o manto no tempo geológico. Então, essa é a linha de pesquisa. Nossa, isso tudo é muito fascinante. Inclusive, vale mencionar para quem está nos ouvindo que esse seu trabalho da Cordilheira dos Andes foi pioneiro, né? Foi a primeira vez que conseguimos reproduzir matematicamente esses processos de forma acoplada, tanto processos superficiais quanto a dinâmica interna. De fato, anteriormente tínhamos processos, modelos essencialmente qualitativos, descrevendo a partir dos dados geológicos, eram construídos modelos mentais, né, de como que aquela paisagem evoluiu, e aqui tentamos então quantificar, verificar quais processos foram mais importantes para guiar essa formação. Então, essa foi a contribuição dessa linha de pesquisa que continuamos a desenvolver no nosso grupo de pesquisa. Muito legal, Vitor. E você pode contar aqui um pouquinho para a gente, assim, quais são os principais desafios da sua área de pesquisa e da geofísica no geral, né, geodinâmica, aqui no Brasil, assim, quais são os principais desafios que vocês encontram? Um ponto que eu gostaria de destacar é que
aqui em São Paulo nós somos privilegiados, né? Nós temos a FAPESP, e desde a minha iniciação científica eu tive um apoio grande da FAPESP para desenvolver essa pesquisa em geodinâmica computacional. É uma área que eu vejo que, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, é muito carente. Então, existem poucos grupos que desenvolvem estudos em geodinâmica computacional. Então, o estudo de tentar colocar física das rochas no interior as físicas das rochas no tempo geológico e simular isso no computador, depende da integração de diferentes linhas de pesquisa. Então, a gente precisa tanto de programação, então o conhecimento de programação é fundamental, conhecimento de física, o conhecimento de métodos numéricos, ou seja, como que eu pego o conhecimento da física, das equações físicas, e como eu escrevo essas equações dentro do computador, e o conhecimento geológico, entender quais são as informações geológicas que precisamos para confrontar o modelo que desenvolvemos no computador com os dados observacionais. Até para conseguir interpretar também os resultados que a modelagem oferece. Exatamente. Né? Então, é necessário combinar diferentes especialistas. E essa combinação não é simples e leva anos e anos. Então, o grupo de pesquisa atualmente tem 12 anos de existência. Conseguimos formar alguns doutores, mestres nessa linha de pesquisa, e eu acho que por ser uma área pioneira, leva um certo tempo para se consolidar o grupo. Então, esse é um dos principais desafios, é combinar especialistas de diferentes áreas para contribuir com o mesmo propósito, que é entender como a Terra evoluiu no tempo geológico. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios para a geodinâmica computacional. Muitos grupos consolidados estão na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, mas aqui no Brasil ainda são poucos grupos que trabalham com esse tipo de problema. E é legal o Brasil ter também essa área consolidada, né? Porque muitas vezes os grupos, sei lá, estadunidenses ou norte-americanos, se interessam por pesquisar as suas próprias regiões, né? Alguns podem até olhar para o Brasil, mas é bom que a gente tenha pesquisadores brasileiros olhando para o Brasil. Sim, com certeza. Para a América Latina como um todo. Exato, porque o conhecimento geológico, né? Eu interajo com diferentes geólogos para desenvolver essa pesquisa. Os geólogos que realmente conhecem a geologia daqui são os nossos geólogos, aqui são os brasileiros. Então, é bom que isso seja feito aqui dentro, aqui no Brasil. Que a gente também consolide essa área, né? Exato. Muito importante isso. E assim, tem algum aspecto do seu trabalho que você acha que o público geral desconhece ou que acaba entendendo errado? Tem algum conceito que você vê que quando as pessoas falam, tem alguma coisa, eles não entenderam direito, tem alguma coisa errada? Sim. Eu aprendi ao longo dos anos, né, que a modelagem numérica não é apenas apertar botão, né? Então, envolve o entendimento da física por trás para a gente construir modelos computacionais que representam a realidade. Então, é um processo lento. Muitas vezes, a velocidade da criação de novos modelos ou da obtenção de novos cenários é lento, e muitas vezes é porque ou não conseguimos reproduzir numericamente aquele fenômeno em sua plenitude, ou porque muitas vezes o resultado que obtivemos mostra algum resultado contraintuitivo, que antes que vai contra o que era esperado em modelos conceituais. E é aí que a ciência surge. Nesse momento, quando o resultado que obtivemos, ele contradiz um modelo conceitual mental que tínhamos antes. E aí surgem novas fronteiras. É aí que eu acho que a ciência avança. A gente consegue colocar um tijolo a mais nessa construção da ciência. Então, se o modelo numérico ele simplesmente reproduz o que já era previsto, isso é ótimo, porque pelo menos entendemos a física por trás. Caso contrário, a gente pode estar descobrindo um novo processo, um novo entendimento da evolução geológica. Porque um ponto interessante da modelagem numérica é que, quando a gente vai no campo, a gente tem uma fotografia do que é o planeta Terra. Então, é um instante, nós temos aqueles dados. A modelagem numérica, ela permite ver um filme, ela permite ver como que, eventualmente,
ocorreu evolução para chegar na configuração que observamos hoje. Então, eu acho que essa é a visão que outros geocientistas e outros cientistas devem ter da modelagem, que ela permite abrir a visão, não apenas ver o presente, mas ver como que ocorreu evolução no tempo geológico. Para chegarmos no presente, Exato. Né? Eu fiquei curiosa, você consegue lembrar algum momento em que a modelagem computacional bateu de frente com os modelos que tinham e vocês ficaram, meu Deus, agora? Um ponto interessante no trabalho que exploramos da evolução da Serra do Mar, muitos modelos conceituais que existiam antigamente invocavam esforços esforços distantes da margem continental. Por exemplo, a própria formação da Cordilheira Andina a milhares de quilômetros de distância. Alguns trabalhos invocavam como mecanismo formador do tectonismo que formou, por exemplo, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Porém, eram modelos conceituais. E quando testamos no computador, vimos que era difícil de explicar a formação do tectonismo que observamos aqui no sudeste do Brasil, como tendo origem lá nos Andes. Então, começamos a testar outras hipóteses, e uma das hipóteses foi considerar a denudação da Serra do Mar. Então, existem alguns dados geológicos de uma técnica chamada de termocronologia, que ele mede quanto de rocha, qual que era a temperatura das rochas na superfície, então dá uma ideia de a que profundidade ela estava alguns milhões de anos atrás, e a gente conseguiu ver qual era o volume de rocha que foi erodido desde a separação da América do Sul da África. E a partir desses dados conseguimos estimar, em algumas regiões, 3 ou 4 quilômetros de rocha foram removidos por conta da erosão. E aí, incorporando esses dados na modelagem numérica, observamos que esse alívio de cargas, erodir 4 quilômetros de rocha, foi capaz de criar esforços na crosta suficientes para criar um tectonismo formador da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Então, esse foi um momento em que conseguimos usar a modelagem numérica para criar novos modelos, novos processos para entender a formação dessas escarpas. Nossa, que legal, realmente, agora você falou do Chile, eu acho que na época da escola, assim, eu tinha ouvido falar, né, que tipo assim, provavelmente pensaram como um processo interno ao continente, né, mas não foi na separação do continente. Isso, e o que é interessante é que, assim, algo que a gente acha tão sutil como a erosão, né, a gente pode observar os rios levando um pouquinho de sedimento a cada dia, mas quilômetros e quilômetros de rocha podem ser removidos por conta da erosão e que tem um impacto em toda a estrutura da crosta do continente. Então, mostra a interação entre processos superficiais e a dinâmica interna do planeta. É verdade, é verdade. E, Vitor, assim, tem alguma coisa, quando você olha para o futuro da geodinâmica, assim, que você quer muito responder alguma pergunta, assim, tem alguma fronteira que te deixa entusiasmado? Um ponto interessante nos últimos anos surgiu o conceito de biogeodinâmica, que seria a integração, então, não apenas do interior da Terra com a superfície, mas com a biosfera. Então, como que a dinâmica interna pode ter afetado a biodiversidade na superfície e coevoluído com ela. Então, existem alguns grupos de pesquisa que estão trabalhando com isso, e da nossa parte estamos tentando explorar, por exemplo, como a formação da bacia hidrográfica do Rio Amazonas afetou a evolução de espécies na Amazônia. Nossa, então, essa é uma fronteira muito interessante. Estamos trabalhando com alguns biólogos que estudam também por simulações numéricas a evolução da biodiversidade em uma certa paisagem. Estamos tentando integrar, então, essa evolução da biodiversidade com a evolução interna do planeta Terra. Então, uma fronteira do conhecimento seria a biogeodinâmica. Nossa, que legal! Realmente, acho que é capaz de descobrir muita coisa, né? Sim, sim. Vitor, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, foi muito boa, muito enriquecedora, aprendi muita coisa interessante. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, ou você quer deixar algum recado? Eu primeiramente agradeço pela oportunidade, falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa,
E eu gostaria de incentivar futuros cientistas a buscar aquilo que eles gostam, né? Esse eu acho que é o mais importante, que eu sempre ouvia do meu pai, né? O que quer que você vá estudar, faça uma coisa que você goste, né? O que te dá prazer. Eventualmente teremos momentos difíceis em que a pesquisa não está dando certo, ou o trabalho emperrou, travou em alguma parte, mas se é algo que você gosta e é curioso, né, algo que você no final de semana fica pensando também, aí, eu acho que vale a pena seguir esse caminho. Essa é a minha dica. É verdade. Dificuldades na pesquisa sempre aparecem, né? Sim, Faz parte, não tem como fugir. Mas se é do interesse, então vai fundo. Exato. É um bom recado, Vitor. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade, Ceci. Quem acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo You Science.